Em 1932, o mundo conhecido estava em ruínas. A Grande Depressão não era apenas uma crise financeira, mas um colapso da dignidade humana. Nas refinarias de petróleo do Texas, um jovem chamado Sylvan Ambrose Hart observava a miséria. Ele possuía diplomas em literatura e dominava línguas mortas, mas trabalhava sob um sol brutal por migalhas. Hart percebeu que a dependência de um sistema falho era uma forma silenciosa de escravidão. Enquanto homens de família se quebravam sob dívidas, ele tomou uma decisão definitiva. Ele não estava apenas pedindo demissão de um emprego, mas renunciando ao século XX por completo. Com apenas $1 no bolso, ele buscou o lugar mais inacessível da América do Norte. O destino era Hell's Canyon, um desfiladeiro mais profundo que o Grand Canyon e vigiado pelo rio Selman. Um território de beleza absoluta e violência climática, onde a sobrevivência não era uma promessa, mas um teste diário. Ao comprar 50 acres de terra bruta, ele adquiriu o direito de ser esquecido pelo Estado. Mas a natureza não perdoa a arrogância de quem chega despreparado para o confronto. Seu primeiro inverno entre 1932 e 1933 foi uma lição de humildade extrema. As temperaturas despencaram para 40 graus negativos e o rio Selman congelou em sua totalidade. Hart possuía livros de filosofia, mas não tinha lenha seca para aquecer seu abrigo improvisado na terra. Ele dormia em turnos de 2 horas, apenas para alimentar o fogo com arbustos de queima rápida. Sua pele rachou e suas mãos sofreram queimaduras de gelo, enquanto a fome consumia 20 quilos de seu peso. Foi nesse vácuo de civilização que o trabalhador texano morreu, para dar lugar a Buckskin Bill. Ele compreendeu que para viver ali não bastava coragem, era necessário o domínio total sobre a matéria bruta. O isolamento não seria sua prisão, mas o laboratório para uma nova e soberana forma de existência. A primavera de 1933 trouxe o desgelo e um plano de construção monumental. Hart não desejava uma cabana rústica, mas uma fortaleza de engenharia adaptada ao desfiladeiro. Ele iniciou a construção de um alojamento de 2 andares, utilizando apenas pedra e madeira local. O primeiro andar foi escavado na encosta para utilizar a massa térmica da terra contra o inverno. O segundo pavimento foi projetado para capturar as brisas do cânion durante os verões de 48 graus. Sem animais de carga, ele carregou cada rocha e cada tronco nas próprias costas por quilômetros. Hart produziu seu próprio argamassa queimando depósitos de calcário para obter cal viva. Cada encaixe de madeira foi esculpido à mão com uma precisão que dispensava o uso de pregos industriais. Após o abrigo, ele estabeleceu sua oficina de ferraria, o verdadeiro coração de sua soberania técnica. Utilizando metal descartado de minas abandonadas, ele forjou martelos, cinzéis e serras de alta têmpera. Sua maior proeza técnica foi a fabricação manual de armas de fogo em um ambiente de isolamento total. Hart não montava kits, ele perfurava os canos dos rifles a partir de barras de aço sólido. Com uma furadeira de manivela de sua própria invenção, ele passava centenas de horas removendo limalhas microscópicas. O alinhamento precisava ser perfeito ou a arma explodiria em seu rosto durante o primeiro disparo. Ele criou o estriamento interno dos canos para garantir precisão letal nas caçadas de longa distância. Até a munição era produzida no local, fundindo chumbo e criando pólvora através de processos químicos complexos. Para o vestuário, ele adotou o couro de cervo, mas com uma modificação técnica pouco usual. Ele vestia a pele com os pelos voltados para dentro, criando uma camada de isolamento térmico natural. Seu capacete de couro costurado à mão assemelhava-se ao da guarda suíça, mas era puramente funcional. Projetado com abas para o vento e isolamento de grama seca, ele protegia sua mente e sua visão. A autonomia de Hart era absoluta, transformando detritos da era industrial em ferramentas de sobrevivência eterna.
Ele provou que a inteligência aplicada à matéria bruta é a única forma real de liberdade. A manutenção da vida em Hell's Canyon exigia um sistema de produção contínuo e sem margem para erro. Hart estabeleceu um jardim de 10.000 pés quadrados em solo vulcânico originalmente estéril. Ele transportou sedimentos ricos do leito do rio e criou terraços de pedra para evitar a erosão. Seu sistema de irrigação por gravidade canalizava a água de nascentes distantes através de calhas de madeira. Ele estocava mais de 900 quilos de batatas anualmente em um porão escavado na rocha fria. Mas o desgaste físico de manter esse sistema sozinho começou a cobrar um preço invisível. Cada ferramenta quebrada representava dias de trabalho forjado no calor intenso da oficina de ferraria. A solidão não era o problema, mas a fragilidade de um sistema que dependia exclusivamente de um único par de mãos. Se Hart adoecesse ou se ferisse gravemente, a estrutura de sua soberania desmoronaria em semanas. Em 1949, uma nevasca sepultou sua cabana sob 2 metros de gelo compacto. Ele ficou preso por 21 dias, racionando comida e queimando móveis para não morrer congelado. Quando conseguiu cavar sua saída, estava debilitado e sua estrutura de sobrevivência severamente danificada. Além do clima, o Estado moderno tentou retomar o território que Hart havia domado com sangue. Nos anos 50, o Serviço Florestal tentou expulsá-lo sob a justificativa de proteção ambiental da área. A resposta de Hart foi a militarização de sua propriedade através da construção de uma torre de vigia. Ele ergueu uma estrutura de pedra de 3 andares com fendas estreitas para tiro defensivo de longo alcance. Ele detonou dinamite para criar um abrigo antibombas nas profundezas da montanha, prevendo conflitos globais. O homem que buscava a paz precisou transformar sua casa em uma zona de guerra potencial contra o governo. Os guardas florestais, ao verem a torre e a determinação letal em seus olhos, decidiram recuar permanentemente. Hart venceu a burocracia, mas o custo foi a vigilância constante e o fim de seu anonimato absoluto. Sua vida tornou-se um espetáculo para turistas que passavam em barcos a jato pelo rio Salmon. O Rei do Canyon estava agora em exibição, transformado em uma curiosidade folclórica pelo mundo que rejeitara. Ele viveu em Hell's Canyon por 48 anos até o fim de seus dias. Ele não era um eremita ignorante, mas um acadêmico que aplicou a lógica clássica ao mundo material. Sua biblioteca continha centenas de volumes sobre física, química e filosofia transportados em suas costas. À luz de lâmpadas de peixe, ele estudava o colapso de impérios enquanto o vento uivava lá fora. Em 29 de abril de 1980, Buckskin Bill faleceu aos 73 anos. Ele foi encontrado em sua cama dentro da fortaleza de pedra, cercado por suas ferramentas e seus livros. Não houve velório público nem monumentos de mármore pagos pelo Estado que ele tanto combateu. Suas cinzas foram espalhadas pelas correntes do rio Salmon, tornando-se parte definitiva da paisagem bruta. A ironia final reside no fato de que sua casa hoje é um museu protegido pelo governo federal. As mesmas autoridades que tentaram expulsá-lo agora preservam cada ferramenta que ele forjou com suor. Hart provou que a independência total é possível, mas exige uma disciplina que poucos humanos suportariam. Ele operou fora do sistema financeiro, sem eletricidade e sem depender de qualquer cadeia de suprimentos. Sua vida permanece como um questionamento silencioso sobre a fragilidade de nossa civilização moderna. Dependemos de redes globais para comer, para nos vestir e para manter a temperatura de nossos lares. Se o sistema falhar amanhã, a maioria de nós não saberia como forjar um prego ou plantar um grão. Sylvan Hart possuía a resposta para o colapso em suas mãos calosificadas e em sua mente soberana. Ele não fugiu do mundo, ele simplesmente construiu um melhor com as pedras que encontrou no caminho. Sua história não é sobre isolamento, mas sobre a reconquista da competência humana sobre a natureza.
O legado de Buckskin Bill é a prova de que a liberdade não é dada, mas construída, grama a grama. Obrigado por acompanhar este registro histórico e por observar a trajetória deste homem singular.